Quando nós falamos em síndrome do ninho vazio, do que será que se trata? Bom, é sobre isso que nós vamos ver nesse vídeo com algumas dicas importantes para pais e filhos. Come on, Cinderella, we gotta get you ready for the ball. Geralmente falamos sobre síndrome do ninho vazio quando algum filho ou alguém que você cuida em sua família sai de sua casa. Quando essa pessoa se muda, tem um novo relacionamento, decide morar sozinha, vai para um outro país, vai estudar fora do estado, enfim. Então a síndrome do ninho vazio tem relação direta com uma perda, com uma saída, com um destaque. E esse destaque pode ser bom, ou seja, essa pessoa que sai de casa está se destacando. Mas quem fica nem sempre tem uma sensação boa. Não! Quem fica pode sofrer, quem fica pode ter a dificuldade desse desligamento, vamos colocar assim, dessa rotina e dessa relação mais próxima com o filho ou com essa pessoa que você tanto cuida. E pode ser que um dos fatores que agravem a dificuldade em lidar com isso, com essa saída, com essa evolução de um membro da família, pode ser por alguns pais, mães ou cuidadores estarem muito dedicados quase que exclusivamente a essa função. Existem algumas pessoas que são pais e mães 24 horas por dia, 365 dias no ano. Isso faz com que sua energia, todo o seu investimento de vida seja focado e dedicado apenas a uma coisa só. E quando a gente se dedica a uma coisa só e perde essa coisa, ou essa coisa muda, a gente sofre mais do que se fosse uma relação mais múltipla, mais diversificada com a vida. Então o primeiro ponto a ser trabalhado é justamente saber lidar com essa dependência. A dependência ela é ruim, a dependência ela é justamente o contrário da liberdade, e a liberdade é algo fundamental no amor, pois a gente ama para justamente fomentar a saúde e a liberdade do outro. Então na educação de pais para filhos, eles têm que educar os filhos para uma liberdade e ter assim a sua capacidade de saber ser livre, tanto num trabalho quanto num relacionamento, seja no laço que o seu filho tiver. Pois se ele tiver uma relação de dependência contigo ou com outras pessoas, ele pode ter sérios problemas, seja no relacionamento, nos estudos, no trabalho, enfim, onde ele estiver. O segundo ponto, portanto, o primeiro é a dependência, o segundo é a sua capacidade de investir a sua vida, a sua libido em outras coisas. Isso não vai te fazer menos pai ou mãe, pelo contrário, isso vai fazer com que você seja uma pessoa que tenha fôlego e mesmo mostre que você está se cuidando. E assim você dá até mesmo um exemplo prático para quem você ama de como viver uma vida saudável, fazendo várias atividades ou fazendo exatamente algumas outras coisas que te fazem se sentir realizado ou realizada. Então, esse segundo ponto é aquele ponto em que você se realiza fazendo coisas para si. Isso não é egoísmo, pelo contrário, isso é um cuidado de si. Quando a gente cuida da gente, a gente cuida melhor do outro também. E o terceiro ponto é você fazer exatamente esse luto de uma vida que não volta mais. Muitas vezes pais e mães têm os seus filhos como crianças ainda em sua imaginação, pois pais acumulam as idades dos filhos na sua imaginação, no seu inconsciente, ou seja, quando um pai olha para um filho, quando uma mãe olha para um filho ou uma filha, vê todas as idades em que essa pessoa já passou. Vê desde o bebê, desde o nascimento, desde a infância, desde a adolescência, até a vida adulta. Mas muitas vezes ainda tem essa relação como se fosse ainda uma parte criança, como se fosse ainda uma parte dependente. Mas muitas vezes pode ser que essa dependência não seja necessariamente dos filhos, mas dos próprios pais. Algum desamparo. Caso você esteja sofrendo, isso esteja também causando transtornos em sua vida ou até mesmo uma paralisação, pode ser importante o acompanhamento de um profissional da psicologia para te ajudar a lidar com esse processo, que pode ser de forma muito saudável e a favor tanto da sua vida quanto da vida dos seus filhos. Então, essas são algumas considerações sobre a síndrome do ninho vazio, quando filhos saem de casa e os pais sentem essa diferença na rotina familiar, sentem esse
Essa perda, que na verdade não é necessariamente uma perda no plano real, mas uma perda no plano simbólico, porque você continua sendo pai e mãe e os seus filhos continuam sendo seus filhos. Mas é importante saber que a sua educação para esses filhos foi justamente para que eles pudessem ter exatamente o que eles estão tendo nesse momento, que é liberdade e ter a própria vida e não uma vida de dependência, o que não impede que vocês continuem tendo uma relação muito boa ao longo de toda a existência de vocês.